Olá! Você já pensou em colecionar fracassos? Eu sou o Wilton Carvalho e tenho como objetivo fazer com que você alcance todas as suas metas com autonomia e protagonismo, sendo você o único responsável pelo desfecho da sua história. Goleman, um grande pesquisador do desenvolvimento humano, ele fez uma pesquisa onde evidenciou que apenas 13% do que nós precisamos para conquistar as coisas fazem jus ao nosso coeficiente intelectual. O que significa isso? Que tudo quanto é técnica, tudo quanto é desenvolvimento que a gente tem teórico, todas as coisas que nós aprendemos nos cursos, na faculdade, enfim, todos os lugares que nós vamos para obter conhecimento, esse conhecimento todo ele representa apenas 13% do que nós precisamos para desenvolver e para alcançar os nossos objetivos. E aí você me pergunta, mas e os outros 87%? Onde estão? Os outros 87% fazem parte da inteligência emocional. É isso mesmo. A maioria das pessoas que são contratadas em empregos, elas geralmente são contratadas porque tem sim um conhecimento técnico específico, porque tem sim uma graduação, porque consegue comprovar a experiência. Mas a grande parte que consegue permanecer no emprego é porque tem inteligência emocional. A maior parte das pessoas que são desligadas de empresas hoje são porque não sabem lidar com as questões humanas, né? E por que acontece isso? Porque nós não estamos acostumados a fracassar. É isso mesmo, nós não estamos acostumados a fracassar. Fracasso pra gente tem um peso diferente do que deveria ter. A maioria das pessoas, elas não fracassam. E elas não fracassam por um único motivo, porque elas desistem antes de chegar ao fim. Elas desistem antes de chegar ao fim da jornada. Elas desistem antes de chegar aonde se propuseram a chegar. Como que você tem feito na sua vida? Você é aquele tipo de pessoa que se predispõe a fazer alguma coisa, que se propõe a fazer alguma coisa e chega no meio do caminho, acha que vai ficar difícil e de repente para? Você é aquele tipo de pessoa que acredita que se as coisas não estão fáceis é porque é um sinal divino que está te dizendo que é melhor você não continuar para não se arrepender depois? Você é o tipo de pessoa que prefere ficar em casa sentado, assistindo no sofá, na sua zona de conforto, porque você acredita que é melhor você estar em casa ali sob o cuidado, o zelo da sua família, do que você estar lá fora enfrentando o mundo e trazendo de fato todo aquele resultado que você espera para você? Você é o tipo de pessoa que espera que as pessoas alcancem o objetivo que você quer, o objetivo que você tem, que alcancem as metas que você tem, e você olha para a pessoa e fala assim, poxa, aquela pessoa tem sorte, né? Quando na verdade ela simplesmente se predispôs a fazer aquilo. Este é o momento de você pensar nisso, né? Será que nós realmente precisamos ficar com medo do fracasso? Porque na minha vida eu considero isso. Todas as vezes que nós estamos diante de alguma dificuldade, eu considero isso. Eu falo assim, poxa, se eu não conseguir alcançar o meu objetivo, se eu não conseguir chegar lá, pelo menos o fracasso eu vou ter conseguido. Porque eu acho digno isso, sabe? Pense desse jeito, pense que é digno fracassar. Agora, complicado é quando você não se dá o direito de tentar, quando você desiste no meio do caminho. Como que será que a gente enxerga isso? Se você tivesse hoje 90 anos e olhasse para trás e visse a sua vida, todos os lugares que você passou, tudo que você conquistou, tudo aquilo que você fez, se você olhasse hoje para trás, você se orgulharia exatamente do quê? Quais seriam as coisas que realmente você se propôs a fazer e de fato concluiu? Porque é interessante a gente pensar, né, mas tem um termo que é utilizado chamado lunático, né? Às vezes a pessoa pega e fala alguma coisa pra gente que a gente considera meio fora dos padrões. Caramba, ninguém fez aquilo, mas nossa, aquela pessoa é lunática. Mas o termo lunático só existe porque um dia alguém pegou e falou assim, olha, eu vou pra Lua. Um dia alguém falou assim, poxa, um dia eu queria ir pra Lua. Um dia o homem vai pra Lua. E essas pessoas eram chamadas de lunáticos. Por quê? Porque era algo que era impossível de acontecer. E hoje talvez esse termo lunático já não caiba mais. Porque essa barreira hoje já foi quebrada. Eu tive uma reunião semana passada e falei justamente isso, semana retrasada, e estava conversando justamente isso, falando assim, poxa, mas eu estou pensando em seguir um novo caminho aqui, buscar um novo, né, uma nova forma aqui de viver, de encaixar a minha realidade. E aí, dentro da proposta, foi perguntado, poxa, mas alguém já fez isso? Aí eu falei assim, não, mas eu preciso ser o primeiro. Porque se eu for o primeiro a fazer isso, depois outros virão.
Então essa é a ideia. Você tem que parar de pensar que você precisa ter medo do fracasso. Nós não devemos ter medo do fracasso, nós devemos colecionar fracassos. Colecionar fracassos, acho que deveria ser uma habilidade de todo ser humano. Eu costumo dizer que o impossível é a minha especialidade. Se é difícil para mim, se eu considero impossível, é ali onde eu vou me especializar. Porque se é difícil para mim, é difícil para o outro. Se é difícil para o outro, é um campo novo. E se as pessoas não estão dispostas a fracassar para alcançar o novo, eu estou disposto. Eu estou disposto a fracassar para alcançar o novo. Eu estou disposto a quebrar a cara diversas vezes. E veja que eu não estou falando para você ser precipitado. Eu não estou falando isso. Eu não estou falando para você não estudar, para você não desenvolver técnicas. Eu não estou falando isso. Eu estou falando assim, arrisque-se. Não tenha medo do fracasso. Não desista antes de chegar onde você se propôs a chegar. Tem algo que é bem interessante. Mahatma Gandhi falava isso, né? Que aquilo que nós acreditamos traça o nosso destino. E aí eu pergunto para você hoje, quais são as suas crenças? No que você realmente acredita? Por quê? Porque quando nós entendemos aquilo que nós acreditamos, né? Quando nós entendemos aquilo que é de fato a nossa essência, a gente começa a entender como nós pensamos, porque as nossas crenças moldam os nossos pensamentos. Logo, se nossas crenças moldam os nossos pensamentos, quando a gente começa a pensar muito naquilo, a gente começa a falar para as pessoas. Então as nossas crenças agora não só moldam os nossos pensamentos, como também articulam aquilo que nós vamos falar para as pessoas. E de tanto nós falarmos para as pessoas, a gente resolve sair do papel. A gente resolve tirar a ideia do papel, tirar aquilo do pensamento e começa a fazer ações. E aí você começa a fazer ações, começa a trabalhar, começa a desenvolver, e ações repetidas, elas viram hábitos. Aqui é onde está a grande sacada. Quanto mais ações nós fazemos, mais fácil é de se tornar um hábito. Aquela pessoa que tem como um hábito, por exemplo, se alimentar bem, o hábito de se alimentar bem, ele foi adquirido através de ação. Todo dia ele ia no mercado, comprava algo saudável. Ia no mercado, comprava algo saudável. Ia no mercado, comprava algo saudável. Até que chegou um dia que esse conjunto de ações, esse conjunto de coisas que estavam acontecendo ali, que estavam sendo repetidas diariamente, dia após dia, hora após hora, mês após mês, isso se tornou um hábito para ele. Agora, se você é aquele que acredita que o destino ele é traçado quando você nasce, que você não tem parte em relação ao seu destino, que não adianta, não importa o que você vai fazer, o seu destino será o mesmo, presta atenção nisso que eu vou te falar agora. Os nossos hábitos traçam os nossos destinos. Por quê? Porque uma vez que hoje eu tenho um hábito de alimentação saudável, o meu destino vai ser o quê? Vai ser uma pessoa que vai viver mais, que vai ter longevidade, que vai ter mais disposição, que vai ter uma velhice mais saudável e que vai se alimentar bem o tempo inteiro e que o corpo não vai sofrer. E qual que será o destino dessa pessoa? Pensando em probabilidade, já que a gente começou a falar no vídeo sobre probabilidade, qual que é a probabilidade dessa pessoa lá na frente desenvolver as doenças que estão na moda hoje por causa de uma alimentação desregrada? Colesterol, diabetes, hipertensão e companhia limitada. Então veja, tudo aquilo que nós temos como hábito, ele faz com que se determine o nosso futuro, que se determine o nosso destino. Então, por que eu estou falando isso? Porque às vezes as pessoas elas desistem no meio do caminho, antes de chegar de fato aonde querem chegar. Quando eu estava começando a gravar esse vídeo aqui, várias coisas aconteceram para que eu não gravasse. Barulho na rua, como vocês devem estar ouvindo em algum momento, você pode estar ouvindo algum barulho na rua, mas não tem problema. Por quê? Porque eu me dispus a gravar e eu me dispus e eu estou disposto a pagar o preço do fracasso. A pagar o preço de eu estar tentando gravar algo aqui, passar aqui 1 hora tentando gravar alguma coisa e efetivamente não sair um resultado bom. Mas não tem problema. Não tem problema por quê? Porque eu não ligo em colecionar fracassos. O que me deixa muito chateado e o que de fato me traz algo muito negativo é o fato de eu desistir antes de ter tentado até o fim. Então é esse o insight que fica para você. Colecione fracassos. Quando você ver alguma coisa difícil, se lance em direção a ela. E mesmo que você não consiga, não tem problema, porque no meio da jornada você adquiriu muita experiência, muita sabedoria. Os fracassos também nos dão sabedoria.
Quando nós não acertamos uma coisa, quando os resultados ao qual nós não conseguimos alcançar aparecem, a gente tem a certeza de uma coisa, que nós aprendemos mais um jeito de não fazer. E isso é positivo. Se você enxergar isso de maneira positiva, a sua vida vai ter todo um outro sentido. Por quê? Porque você vai parar de se lamentar com as coisas que acontecem que não são boas na sua vida. Você vai parar de acreditar que tudo acontece com você. E é só com você, quando na verdade acontece com todo mundo. A diferença é que aqueles que chegam no topo, aqueles que você olha, que você admira, aqueles que você olha e que se desenvolvem, e que progridem, que evoluem, que têm uma família boa e que têm um emprego bom, o que diferencia ele daquele que não tem nada disso é a determinação e assumir que fracassos podem acontecer. Então hoje eu te convido a isso. Colecione fracassos. Não colecione a derrota de não tentar, de não continuar no caminho. Se você gostou desse vídeo, curta ele, compartilhe nas suas redes sociais, mande para alguém que você acha que vai fazer sentido, que vai fazer diferença na vida. Já vem, se inscreva no nosso canal se você estiver no YouTube, siga a nossa rede social também. Faça com que isso realmente vire um hábito para você. Faça com que isso vire um hábito, que se você tiver o hábito de querer escutar, de querer aprender coisas novas que vão te fazer desenvolver, qual será o seu destino lá na frente? Aquele abraço.